E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Livrocast. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias do Luc Ferry no livro A Inovação Destruidora. Opa! Preparados para uma viagem instigante pelos paradoxos da inovação na era da globalização. Ferry já adianta, né? Ele já adianta logo de cara. A inovação é tipo um carro de corrida potente, sabe? Uhum. Te leva pra frente, mas no caminho pode causar uns estragos, né? Pode deixar muita gente pra trás. É essa ambiguidade que faz o livro ser tão relevante. Principalmente para quem às vezes se sente meio perdido, né? Com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Quem nunca, né? É verdade. E o legal é que o Ferry vai além do blá 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 da economia, sabe? Sim. Ele mostra como essa força da inovação bagunça costumes, valores, até a arte. A gente vai ter que colocar os nossos óculos de raio-x, né? E questionar tudo o que a gente acha que sabe, sobre o mundo moderno. Então, bora desvendar essa teia, né? O Ferry joga na mesa dois tipos de crescimento. O keynesiano, que basicamente aposta em aumentar o consumo. Sim. E o schumpeteriano, que é movido pela inovação. E inovação no estilo Schumpeter, né? Tem um efeito meio radical, tipo meteoro, né? Um meteoro que extinguiu os dinossauros, só que no mundo das ideias dos produtos. O que vocês acham disso? Nossa, essa distinção que ele faz é genial, né? A galera que curte uma abordagem mais à esquerda, costuma operar no Keynes. Mas no mundo globalizado de hoje, essa ideia tem suas limitações, sabe? Imagina só, se aumentasse um salário mínimo aqui no Brasil, tipo, sei lá, 3 vezes, né? Ia ser um caos, né? Nosso custo de produção ia explodir, né? Ninguém ia mais querer comprar nossos produtos. E aí, como fica a economia? É tipo tentar remar contra a correnteza da globalização. E o Ferry usa os exemplos que a gente vive todo dia para mostrar esse rolo compressor da destruição criadora, né? Do Schumpeter. Tipo, quem aí usa um smartphone de 5 anos atrás? Ninguém, né? Pois é. A gente quer sempre o último modelo, mesmo que o antigo ainda funcione, né? A mesma coisa acontece com os carros, né? Dificilmente alguém hoje em dia ia querer ter um carro dos anos 80 como principal, né? Mesmo que ele ainda esteja rodando. Exato. A gente foi fisgado pela ideia de que o novo é sempre superior, né? Mesmo que o antigo ainda tenha alguma serventia. Mas é importante lembrar que o Ferry não tá pregando contra o capitalismo, tá? Não. Ele reconhece os avanços que a inovação trouxe, né? A gente vive mais, a gente tem mais acesso a coisas que antes eram luxo, né? Mas ao mesmo tempo ele coloca o dedo na ferida e mostra que essa bonança toda tem um preço. É tipo aquele ditado, não existe almoço grátis, né? Ele mostra que a gente paga a conta da inovação com o desemprego, com a ansiedade. A ansiedade tem que estar sempre atualizado e com a sensação de que o mundo está girando mais rápido que a gente consegue acompanhar. É como tentar surfar no tsunami. E a internet é o exemplo perfeito. É o exemplo perfeito dessa montanha-russa. No começo ninguém entendia direito o que era aquilo, né? Os investimentos demoravam para dar retorno. E o impacto real demorou em um tempão para aparecer. É o que ele chama de síntese inovadora, né? Aquele momento eureka, né? Em que a ficha finalmente cai e a gente entende a revolução que tá rolando. Se a gente pensar nos primórdios da internet, né? Era tudo meio tosco, né? Com aqueles modems barulhentos. Quem imaginar que um dia a gente ia fazer compras, ia trabalhar, ia estudar, ia até namorar online. Pois é. A internet mudou tudo, né? Mas no começo era difícil. Era difícil enxergar esse potencial todo.
E o FERI vai além da economia, né? Mostrando como essa revolução tecnológica impacta a moral e os costumes, né? Os costumes da sociedade. Imagina, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há poucas décadas, isso era um tabu, né? E hoje, em muitos países, é um direito garantido por lei. E a ciência também tá sempre se reinventando, né? A estrutura do DNA, por exemplo, foi descoberta há relativamente pouco tempo, mas já revolucionou a medicina, a biologia. Imagina o tanto de coisa que a gente ainda vai descobrir, né? E como isso vai impactar a nossa vida. O mundo tá sempre em movimento, né? E essa onda de mudanças transformou até a vida no campo, né? Modernização da agricultura, por exemplo, mudou a paisagem, as relações de trabalho, a cultura do interior. E junto com as máquinas vieram novas tecnologias, novos produtos, novos desafios, né? É muita coisa para processar. Verdade. E essa força da transformação também impacta a maneira como a gente se informa, né? Com a explosão dos canais de notícias 24 horas, a imprensa tradicional teve que se virar nos 30 para não ficar para trás, né? É a tal da BFMização, a BFMização do mundo, né? É uma referência, um canal de notícias francês que fica no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa busca incessante por audiência faz os veículos de comunicação se adaptarem, né? Muitas vezes apelando para manchetes sensacionalistas e notícias que geram medo, raiva, indignação, e aí a qualidade da informação acaba indo pro ralo. É isso aí. E esse ponto nos leva a uma questão central que o Ferri levanta, né? O capitalismo moderno, na sua essência, é a moral, né? O que move esse sistema é a busca desenfreada pelo lucro, né? E não algum propósito nobre ou bem-estar da humanidade. E essa lógica implacável molda a mídia, a economia. E acredite se quiser, até a arte. Falando em arte, a gente chega num ponto que é a cara da inovação destruidora, né? A arte moderna e contemporânea. Já ouviu aquela história da faxineira que limpou uma instalação artística sem querer? É hilário, né? É hilário. Mas ao mesmo tempo mostra como essa arte pode ser totalmente desconectada da realidade, da realidade da maioria das pessoas. E o que é mais irônico, né? O que é mais irônico é que essa arte que se diz antissistema, né, acaba refletindo a lógica capitalista da destruição criadora. E por incrível que pareça, quem se amarra nela são justamente os ricos, né? É o paradoxo, né? O paradoxo do burguês boêmio. O artista quer ser visto como revolucionário, né? Mas quem consome a arte dele? A arte dele é elite, né? Teve aquele caso da Ferrari destruída, né? Que foi vendida por uma fortuna. É a prova de que essa rebeldia toda tem seu preço. E o Kandinsky, né, um dos pioneiros da arte abstrata, né, explicou essa dinâmica de forma brilhante, né? Ele compara a história da arte com um triângulo que avança no tempo, né? Na ponta do triângulo tá o artista inovador, né? À frente do seu tempo, e muitas vezes incompreendido pela galera. A base do triângulo representa a massa, né? Que ainda não tá preparada para entender a arte dele. E aí com o tempo a base do triângulo vai subindo, né? Se aproximando do topo, né? Até que finalmente a arte do cara é reconhecida e valorizada. É a metáfora da vanguarda, né? O artista como um visionário, né? Um visionário que quebra as regras,
mas que só vai ser compreendido no futuro. Exatamente, exatamente. E essa lógica da destruição criadora, a destruição criadora também aparece na trajetória dos próprios artistas, né? Claro. Principalmente no século XX, né? Muitos boêmios que se diziam contra a burguesia, acabaram caindo nas graças do sistema, né? Buscando sucesso, reconhecimento e claro, dinheiro. É a história da boemia parisiense do século XIX, do século XIX se repetindo, né? Vários artistas que criticavam a burguesia acabaram se rendendo aos encantos dela, né? É a prova de que a rebelião pode ser um trampolim pro sucesso, né? E não um fim em si mesmo. E no século XX a gente vê um movimento ainda mais doido, né? A burguesia que era vista como conservadora, né? Passa a abraçar a lógica da inovação radical, né? Isso acontece por causa da globalização, e da necessidade de se adaptar a um mundo em constante transformação. É como se o burguês tivesse tornado um novo boêmio, né? Que ele precisa romper com o passado, inovar e se reinventar para sobreviver no mercado globalizado. Mas ao mesmo tempo ele reclama da perda dos valores tradicionais e se sente desconfortável com a velocidade das mudanças. É a esquizofrenia, né? A esquizofrenia do burguês moderno. Ele quer ter o melhor dos dois mundos, né? O conforto e a segurança do passado e a emoção e as oportunidades do futuro. Mas como diz o ditado, né? Não se pode ter tudo. E essa contradição aparece em tudo, né? Da dedicação aos costumes. É como se a gente estivesse num barco à deriva, né? Sem saber para onde tá indo. Mas calma que o Pfeffer não é totalmente pessimista, né? Ele acredita que apesar dos perrengues, a gente pode encontrar um jeito de conciliar a inovação com a busca por significado e beleza, né? O que chama de segundo humanismo, uma nova forma de enxergar o mundo, né? Focada na valorização do ser humano e na busca por um futuro mais justo e sustentável. E ele enxerga sinais desse novo humanismo na arte, na literatura, né? Autores como Kundera, como Rothko, como Carreri exploram a experiência humana de forma profunda e inovadora sem cair nas armadilhas do modernismo vazio. Eles mandam chega pra lá, né? Chega pra lá, pra essa ditadura da desconstrução, né? E convidam a gente a repensar a relação entre arte, beleza e significado. É um respiro, né? É um respiro nesse mundo saturado de informação e ruído. Esses autores mostram que a arte pode ser inovadora e ao mesmo tempo conectada com as grandes questões da humanidade. Eles inspiram a gente a buscar um futuro onde a inovação esteja a serviço da vida, né? Uhum. E não só do lucro desenfreado. E aí que entra a grande questão, né? Que o FEI nos deixa, né? No mundo globalizado e em constante mutação, como a gente retoma o controle e constrói um futuro que faça sentido, né? É um desafio que exige reflexão, criatividade e principalmente coragem
romper com os velhos paradigmas. E para gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, né? O FER ele traz a Europa para a mesa. Ele compara a chatice dos discursos pró-Europa com a paixão dos críticos, né? Traçando um paralelo com o debate sobre a inovação e suas consequências, né? O que você acha dessa comparação? Acho que é uma provocação, né? Acho que é uma provocação e tanto. O FER nos leva a questionar como a gente se posiciona nos debates sobre o futuro, né? Será que a gente está presa a ideias batidas e discursos vazios, ou a gente está disposto a repensar o mundo, né? De forma criativa e corajosa. Ele nos desafia a ir além do pessimismo e do otimismo, né? Buscando um caminho que una a crítica lúcida, a esperança de um futuro melhor. É um convite à ação, à reconstrução e à reinvenção. E essa reinvenção passa por redescobrir o que realmente importa, né? A humanidade, o amor, a busca por um mundo mais justo e sustentável. O Ferri nos lembra que no final das contas, o humano se tornou o novo sagrado, né? O valor pelo qual vale a pena lutar e se sacrificar. É uma mensagem poderosa pra gente mastigar, né? Enquanto aguardamos a próxima parte do nosso mergulho. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. A Europa é um ponto de partida, perfeito para a gente mergulhar nessa análise, né? Análise sobre poder, né? Poder e propósito na era da globalização, né? O Ferri argumenta que a civilização europeia tem algo único, né? Ela conquistou a autonomia em várias áreas da vida, né? Também. Principalmente na família. É verdade, ele coloca essa mudança do casamento arranjado, né? Pro casamento por amor como um marco, né? O marco dessa conquista da autonomia individual, né? Que é um dos pilares do que ele chama de segundo humanismo. É como se a gente tivesse saído de um roteiro pré-definido, né? E finalmente tivéssemos a liberdade de escrever nossa própria história, né? Exatamente. E ele argumenta que essa conquista da autonomia tá diretamente ligada ao fim, né? Ao fim do teológico político, né? A ascensão dos parlamentos e a ideia de que as leis devem ser criadas pelos humanos, e não por textos sagrados ou pela vontade de um rei absoluto. É a razão humana assumindo controle, né? Digamos assim. É incrível como ele conecta a evolução da política com a transformação da vida privada, né? Mas voltando à Europa, o Ferri também aponta um paradoxo, né? Enquanto o mercado se globalizou, a política continua presa ao modelo do Estado-nação, né? É como se a gente tivesse um pé no futuro, né? E outro no passado. E essa discrepância, né? Essa discrepância cria o que ele chama de crescimento da impotência pública, né? É como se os governos, né, estivessem tentando pilotar um foguete com um manual de instruções de carroça. O mundo tá acelerando, né? Mas as ferramentas para lidar com essa aceleração ainda são antiquadas. E essa sensação de
de impotência, né? Impotência alimenta o discurso, né? O discurso dos nacionalistas, nacionalistas e protecionistas, né? Que prometem soluções simples, né? Soluções simples para problemas complexos. É a tentação de voltar, né? De voltar para um passado idealizado, onde as fronteiras eram mais claras, né? E o controle aparentemente maior, né? Mas será que isso é realmente possível num mundo tão interconectado? O Ferry argumenta que a saída não é se fechar, né? Mas se unir, né? Ele defende a ideia de uma Europa federalista capaz de agir de forma mais eficiente no cenário globalizado. É como formar um time forte para competir, né? Competir num campeonato mundial, sabe? Sozinho você não chega a lugar nenhum. É tipo juntar as forças, né? Para construir, né? Construir uma nave espacial, né? Capaz de explorar novos mundos, né? E essa nave precisa ter uma tripulação unida com valores em comum, né? E um objetivo claro. A gente precisa transcender as fronteiras nacionais e criar um projeto coletivo que faça sentido para todo mundo. Exatamente. E esse projeto precisa se basear em valores, né? Valores sólidos, né? Como a democracia, a liberdade individual. E a busca por um futuro sustentável. É aí que entra o segundo humanismo, né? Essa nova forma de enxergar o mundo que o Fey defende, né? É como atualizar o sistema operacional da humanidade, né? Para uma versão mais compatível com os desafios do século XXI. É como se a gente precisasse dar um reboot, né? Na nossa consciência coletiva, né? Repensar o que realmente importa, né? A vida humana, a dignidade, a justiça social. A justiça social é um chamado à responsabilidade, à solidariedade e a ação coletiva. Não dá para ficar só reclamando no Twitter, né? A gente precisa arregaçar as mangas e construir um futuro melhor. E para ilustrar, né, a importância dessa ação coletiva, né? O Ferri usa um exemplo que arrepia, né? A última guerra mundial, né? Que matou milhões de pessoas, né? Em nome de ideologias nacionalistas. É um lembrete, né? Um lembrete brutal de que a divisão e o ódio podem levar à barbárie. E que a união e a cooperação são os únicos caminhos para paz, né? E para um futuro mais próspero. Mas o Ferri também nos alerta, né, pros perigos, né? Pros perigos do otimismo ingênuo, né? E do pessimismo paralisante, né? Não dá pra achar, né, que tá tudo lindo e que o futuro vai se resolver sozinho. Mas também não podemos cair no desespero e achar que não tem mais jeito, né? Ele nos convida, né, a encontrar um equilíbrio entre a crítica lúcida, né? E a esperança de um futuro melhor. É um chamado, né, a maturidade, né? A responsabilidade e a ação consciente. A gente precisa ter os pés no chão, mas sem perder a capacidade de sonhar e lutar por um mundo melhor. Ele nos incentiva, né, a sermos agentes, né, agentes da mudança, né, a construir um futuro que faça sentido para nós e para as próximas gerações. É um desafio que exige coragem, criatividade e acima de tudo a convicção de que um mundo melhor é possível. E para construir esse mundo melhor, né, a gente precisa repensar
a nossa relação com o planeta, com a tecnologia, com nós mesmos, né? É um processo de transformação, né? Transformação individual e coletiva, né? Que exige esforço, dedicação e principalmente a crença no poder, né? No poder da ação humana. É um convite a sair da zona de conforto, né? A questionar os dogmas e a buscar, né? Buscar soluções inovadoras para os desafios do nosso tempo, né? É um chamado a sermos protagonistas da nossa história, e não apenas espectadores passivos, né? E para finalizar, né, o Ferry nos deixa com uma pergunta que ecoa na alma, né? O que nós consideramos sagrado, o que nos move, o que nos impulsiona a agir. É um convite a mergulhar em nossas próprias consciências, né? E a buscar o sentido, né? O sentido mais profundo da nossa existência. É um chamado, né? É um chamado a encontrar a nossa própria bússola, né? Nossa própria bússola moral, né? A definir nossos valores, né? E a lutar por aquilo que a gente acredita, né? É um convite à autenticidade, à coerência e à ação transformadora. É como se ele dissesse: ei, acorda, você tem um papel importante nesse filme chamado Vida, né? Qual vai ser a sua história? E para onde a gente que aponta essa bússola, né? Essa bússola moral, né? Quais são os nossos pontos cardeais, né? Nesse mapa da vida. O Ferry acredita que o novo sagrado, né? É a própria humanidade, né? É a vida, a dignidade, a busca pela felicidade e a realização individual e coletiva, né? É como se depois de séculos, né? Buscando respostas, né? Em Deus, né? Em religiões e ideologias, a gente finalmente entendesse, né? Que o tesouro tá dentro da gente o tempo todo, sabe? Faz sentido, né? É como se a gente já tivesse tirado a venda dos olhos, né? E percebesse, né? Que a gente não precisa de intermediários, né, para se conectar com o que realmente importa, né? A gente é o ponto de partida, né? A fonte, a razão de ser, né? E essa redescoberta, né? Do sagrado, do que realmente vale a pena, né? É essencial para a gente lidar com os desafios, né? Da inovação destruidora. Exatamente. Para que a inovação seja realmente positiva, né? Ela precisa estar a serviço, né? A serviço da humanidade e não apenas do lucro ou do progresso tecnológico desenfreado. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a busca, né? A busca pelo novo, né? E a preservação, né? Daquilo que nos torna humanos. Se a gente se perder no caminho, né? A tecnologia vira um Frankenstein, né? E a gente acaba virando escravo da nossa própria criação. A gente precisa ter cuidado para não trocar o ouro por bijuteria, né? E essa busca por equilíbrio passa por uma reflexão. É uma reflexão profunda sobre os nossos valores, né? Sobre o que a gente quer construir para o futuro, né? É hora de repensar, né? A educação, a política, a economia, a cultura. Buscar um modelo, né? Que seja mais justo, sustentável e humano. E essa reinvenção exige coragem para romper, né? Romper com os velhos paradigmas, né? Para questionar, né? Questionar o status quo, né? E para imaginar novas possibilidades. O Ferry nos convida,
né? A sermos protagonistas da mudança, né? A construir, né? Construir um futuro à altura da nossa humanidade. A gente não pode mais se contentar em ser figurante, né? Nesse filme, né? A gente precisa assumir o papel principal, né? E escrever o roteiro, né? Da nossa própria história. É hora de assumir a direção, né? E o Ferri, para finalizar o livro, né? Faz uma crítica interessante ao discurso pró-Europa, né? Ele diz que esse discurso, né? Muitas vezes é tecnocrático, frio e distante da realidade, da maioria das pessoas. Verdade. Ele compara esse discurso com aqueles textos sobre finanças, né? Cheios de jargões complexos que só os especialistas entendem, né? E ele sugere, né, que essa falta de conexão com as pessoas é um dos motivos pelos quais a Europa encontra tantas dificuldades, né, para se consolidar, né, como um projeto político e social. É como se a Europa fosse um prédio incrível com uma arquitetura impecável, uma infraestrutura de ponta, né? Mas que tivesse sido construído, né, sem levar em conta as necessidades, né, dos moradores, né? E aí as pessoas acabam não se sentindo em casa, né? Exatamente. Para que a Europa se torne um lar de verdade, né? Um projeto inspirador, né? Ela precisa se conectar, né? Com os anseios, né? e as necessidades das pessoas, né? Com seus sonhos e as suas esperanças. Ela precisa se tornar um símbolo de união, de solidariedade, né? E de um futuro melhor para todos. É como se a gente precisasse injetar, né? Injetar um pouco de alma, né? Nesse projeto, né? E para isso a gente precisa ir além, né? Dos discursos vazios, né? E se basear em valores sólidos, né? Como a democracia, a liberdade, a justiça social e a busca por um futuro sustentável, né? É um desafio, né? que exige engajamento, né? Exige criatividade e a convicção, né? A convicção de que a união é o único caminho para a gente enfrentar, né? Os desafios da globalização. E para finalizar, né, o nosso mergulho, né, o Ferri nos deixa uma mensagem de esperança, né? Ele acredita que apesar de todos os perrengues, a humanidade, né, é capaz de superar as adversidades, né, e construir um futuro, né, mais justo e humano. Ele aposta no poder da razão, né, da compaixão e da ação coletiva para criar um mundo, né, onde a inovação, né, esteja a serviço da vida, né, e não da sua destruição. E a gente aqui no Livrocast, né, convida vocês, né, a embarcarem, né, nessa jornada, né, em busca de um futuro melhor, né? Compartilhem suas ideias com a gente nas redes sociais. Continue explorando as ideias do Luc Ferry, né? A inovação destruidora e até o próximo mergulho.